Bom dia, meus amados, a minha saudação a você, meu querido e minha querida, em nome de Jesus, Deus te abençoe. Hoje é 12 de janeiro de 2024, sexta-feira. Amém. Nós vamos continuar meditando na palavra de Deus, estamos falando aqui sobre o cristianismo progressista, apontando aqui 10 aspectos da ideia deles. Hoje nós vamos falar sobre o sexto aspecto. Ontem falamos sobre o quinto, que é a reflexão humana é mais importante do que a verdade absoluta. Isso é a ideia deles. Ontem falamos. Hoje é o sexto ponto, que é a espiritualidade individual está acima da comunidade. Eu vou chamar a comunidade de igreja, tá certo? Mateus, nosso texto, capítulo 23, versículo 37 e 38, diz assim a palavra de Deus. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas. Vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Amém? Jesus, ao chegar em Jerusalém, ele faz essa observação aí. Jerusalém é a cidade de Deus. Eu vou fazer aqui uma comparação. Vou usar Jerusalém como sendo a igreja de Cristo nos dias atuais, tá certo? Me permitam fazer isso, tá certo? Então, Jesus faz essa afirmação. O contexto é o mesmo contexto onde Jesus está censurando a hipocrisia dos religiosos fariseus, que são hipócritas. Todo religioso é hipócrita, tá certo? E Jesus censura esse pessoal. Vamos ao texto. O texto diz assim, como nós já lemos: Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que foram enviados. Rejeitaram os profetas. Deus enviou no passado profetas para falar com eles, revelar a verdade de Deus e tal. Mataram profetas, açoitaram alguns, espancaram outros, né? Aí vem o próprio filho, eles rejeitam. Aí Jesus vai dizer isso. Então, eles estão rejeitando a palavra de Deus, rejeitaram a revelação de Deus. É o que o cristianismo progressista faz hoje, rejeita a revelação de Deus, tá certo? Que é a religiosidade hipócrita da ideia humana, que era, no caso, os fariseus estavam aqui nessa condição, não receberam aqueles que foram enviados, nem os profetas, nem Jesus quando veio, tá certo? Olha o que os judeus disseram quando Jesus estava para ser crucificado, pela determinação dele, dos religiosos. Mateus 27, 25 diz assim: E respondendo todo o povo, disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Isso foram os religiosos, tá certo? O cristianismo progressista não diz que o sangue caia sobre nós, não, mas eles rejeitam a Jesus, tá certo? Rejeitam a Jesus como Filho de Deus, como os fariseus hipócritas, naquele contexto, rejeitaram. Os fariseus hipócritas da pós-modernidade rejeitam a Jesus também. Amém? Vamos lá ao texto de Mateus de novo. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos? Ou seja, Deus sempre promoveu isso, quis reunir o Israel, quis trazer Israel, presta atenção, vocês são meu povo, eu estou chamando vocês. E hoje a igreja dos que são convertidos são povo de Deus também. Os judeus continuam sendo, vai haver um momento especial para os judeus, vão se converter, tá certo? Mas a igreja é o povo de Deus convertido hoje. E aí Jesus diz: olha, eu estou querendo juntar vocês, unir vocês, olha, vocês são meu povo, mas há aqueles que negam o Messias, negam a realidade do Salvador. João, capítulo 1, versículo 11, diz assim: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. O contexto lá de João 1 está dizendo que ele veio para o judeu, é a salvação para o judeu, mas eles não quiseram, rejeitaram. E Cristo já morreu, já ressuscitou, subiu ao céu, e ele foi crucificado por essa razão, e ele veio para trazer essa salvação. Assim como os judeus hipócritas religiosos daquele contexto rejeitaram o Salvador, a religião progressista, cristã progressista, nega o Salvador. Hoje, nos dias atuais, está negando o Salvador. Jesus veio para salvar. Da próxima vez ele vem para julgar.
Aí se eu for falar como a gente diz aqui no Ceará, é pau na cabeça, tá certo? Não vem mais para morrer, não. E estão negando a Jesus, tá certo? Assim como os judeus, ele veio para os seus. E aí, claro, e aí Deus abriu a sua graça para toda a humanidade, não só para o que é judeu, mas para o gentio, aquele que não é descendente de judeu, tá certo? Então, eles negaram, é a mesma coisa. E aí, olha nesse item, que é o item 6 deles, o que eles dizem? A espiritualidade individual está acima da comunidade. Ou seja, é o meu ego, é o eu, sou eu. Deus, ó, fica aí de lado, Deus. É eu estou bem, eu me relaciono bem, o meu ego, a minha relação, a minha formação, o meu entendimento, a minha cultura, o meu socialismo, a minha filosofia, nada contra as ciências, já disse ontem, tá certo? Mas são ciências humanas, não pode estar acima de Deus. Então, é o meu ego, isso é egoísmo, isso é individualismo, isso não é espiritualidade cristã, é egoísmo. Eu estou pensando aqui, isso é um egoísmo espiritual. Eu estou bem, então a comunidade não me importa muito, não. É o eu acima de Deus, é o homem acima de Deus, é a capacidade humana. São tão ignorantes, apesar de sábios na cultura, mas são tão ignorantes quanto a Deus, que ignoram que foi Deus que te deu esse fôlego de vida que faz tu respirar e viver, e é Ele quem tem autoridade sobre a vida e sobre a morte. Então, é o egoísmo, é uma espiritualidade egoísta. A comunidade, né, não quero nem saber como é que ela está. Eu estou bem, estou me sentindo bem, quem sabe estou ganhando dinheiro, né, com esse negócio, eu estou me sentindo bem, eu posso ir para Miami, nada contra os outros lugares, o Ceará também é bom, venha visitar. Mas assim, amado, é uma espiritualidade individualista, egoísta, fascista, mentirosa. Quer dizer, não é o cristianismo de Jesus, é o cristianismo dos homens, porque ele diz que a espiritualidade individual está acima da comunidade. E cadê a comunhão? A comunhão vai ficar até o momento em que você estiver se adequando, se você... Não interessa muito, não. Se você não se adequar, não tem comunhão, porque não é a espiritualidade de Cristo. Cristo nos chama a uma comunhão, a eclesia, né? Chama para estar em comunhão, tá certo? Vamos só ler aqui com relação a isso, que a espiritualidade individual está acima da comunidade. Atos 2:1. Tem vários outros textos que Jesus ensinou, mas eu vou ler Atos 2:1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Os apóstolos tinham falado com Jesus, conversado com Jesus, entenderam a mensagem de Jesus, estavam reunidos no mesmo lugar, foram cheios do Espírito Santo. E aí a Igreja de Cristo nasce. Jesus já tinha plantado, mas ela se configura e nasce nos apóstolos, a Igreja Apostólica, que é a Igreja Universal de Jesus Cristo. Não é a Universal do Reino de Deus, não, tá certo? É a Universal Apostólica, a Igreja Universal de Jesus Cristo, nasce aí. Comunidade, viver em comunhão, compartilhar, e aí a Bíblia vai ensinar isso graciosamente, tá certo? Então, a espiritualidade individual está acima da comunidade, isso é uma ideia humana, é o meu eu, é o meu ego, é a minha vontade. Eu quero saber o que o Espírito de Deus está dizendo. Não, eu tenho que estar bem, e às vezes o Espírito de Deus não deixa a gente muito bem, não, que ele manda a gente ir para um lugar que a gente não quer nem ir. Eu preguei o evangelho 7 anos dentro do presídio, eu não queria ir, não. Mas Deus mandou, e muitas almas foram salvas. Fizemos muitas coisas de Deus lá naquele lugar. E eu não queria ir, não, meu irmão. Eu não queria ir para dentro de um presídio, não. Não fui preso, não. Fui pregar o evangelho, tá certo? Assim, porque o meu ego está abaixo da comunidade cristã, que vive em comunidade com Deus, está abaixo de Deus, tá certo? O meu ego não pode estar acima. Amém? Porque a comunhão já não existe, tá certo? Porque não tem espiritualidade cristã, de Cristo, do Espírito de Deus. Vamos aqui ao texto de novo. Como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas. Ora, Cristo sempre tentou juntar. Isso é a finalidade. Desde o Velho Testamento, foi falando,
através dos profetas, falou através da lei, falou através dos profetas que foram enviados já no Novo Testamento, aí, no caso João Batista, é o último profeta messiânico, tá certo? Jesus sempre tentou juntar, isso é o que ele faz e continua fazendo até hoje. Mas a religiosidade hipócrita, ela separa de Deus, ela elimina Deus, tá certo? Vem aqui para tu aparecer, é a minha neta. Amém, tá aqui. Glória a Deus. Amém? Então, Jesus sempre quis juntar, Deus sempre quis, oferece até hoje. Mas os hipócritas que negam a verdade em Cristo, não querem a comunhão individual. A minha espiritualidade individual vale mais do que a comunhão coletiva de uma comunidade que crê, tá certo? E aí o texto vai dizer assim: vós não quiseste. O texto está bem claro. Isso é o reconhecimento pleno da rejeição de Jesus Cristo. Rejeitaram a Jesus Cristo. 24. E o 23 aqui. Começa aqui. Então, isso é o que eles fizeram, e é o que o cristianismo progressista faz hoje. Não querem Cristo, eles querem a ideia individualista, egoísta, assim, individualidade, tá certo? É isso que eles querem. Eu sou bom, né? Eu sou religioso. Olha, se identifico como religioso. Então, eu sou bom, eu sou cara de pau, tá certo? Não é filho de Deus. Porque rejeita, isso não tem espiritualidade. Naquele contexto, Israel tinha perdido sua espiritualidade. É hoje que os progressistas fazem, perder espiritualidade. Não tem. Nasceram na fé, mas estão negando a fé. Não tem espiritualidade de Deus nisso. É o humanismo. Era tipo assim, depois de um tempo ficou com muita raiva, perdeu. Amém. Perdeu. Olha aí. Por causa disso que traiu Jesus. Amém. Porque já estava sem consciência. Sem consciência de Deus. Verdade. Amém, amados? Perdeu a sanidade. Perdeu a sanidade. Glória a Deus. Olha, tal qual o cristianismo progressista faz hoje. Os fariseus daquele tempo fizeram. Negaram Jesus, eles continuam negando Jesus hoje, tá certo? O que o texto vai dizer mais? É o versículo 38 de Mateus 23. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Olha, Jesus fala aqui da Jerusalém, que ficou deserta foi destruído o templo no ano 70. Mas eu quero fazer uma aplicação quando ele diz, vossa casa vai ficar deserta. Vai ficar deserta de espiritualidade. Eu estou olhando para essa condição. Não tem espiritualidade, vai ficar vazio, não tem o Espírito de Deus. Tem a compreensão da teologia, tem a compreensão da revelação, tem a compreensão de todas essas coisas, mas está deserta de Cristo, está vazia. O que veio? Veio destruição. Destruiu o templo e se espalharam pelo mundo inteiro e foram perseguidos naquele contexto e tal, e tal, e tal. Então, a casa deserta é sem a presença do Espírito de Deus. O cristianismo progressista não tem presença do Espírito de Deus. Tem presença de ideias religiosas, sociológicas, com pessoas que têm alto gabarito de conhecimento, mas negam a Jesus, tá certo? Eu tenho tomado essas reflexões muito breves, não dá para se dissecar um assunto desse aqui em 13 minutos. Fala. Como foi criada a Bíblia, sendo que antigamente não tinha folha? Amém. Eu vou explicar para ela daqui a pouco como é que foi criada a Bíblia, tá certo? Se não tinha papel, não tinha folha, vou já explicar, amém? Mas nós vamos encerrar aqui por causa do nosso tempo, tá certo? Fica essa mensagem aí para você, meu irmão. Se você tem fé em Jesus Cristo, diga não ao cristianismo progressista. Ele é um cristianismo humanizado, e eu já disse que as ciências humanas são muito boas, mas elas são ciências humanas. Diga não para o mal, amém, e diga sim para o bem. Amém. Nós vamos encerrar com essa palavra. Deus te abençoe. Deus te guarde. E se inscreva e deixe o like, se puder. Amém. Tenha um bom dia e o Senhor seja contigo e te abençoe. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.